Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para enxergar a verdade e a luz que emanam da sua santa palavra. Deus tem revelações preciosas para você. Hoje nós vamos falar de um tema que diz respeito a todas as pessoas. Eu tenho certeza que você, se ouvir com atenção e com o coração aberto, vai ser beneficiado por esta mensagem. Portanto, continue conosco. Nós vamos ter um momento dos dízimos e das ofertas, como sempre fazemos. Ele é anterior à mensagem do culto, mas em seguida vamos entrar na mensagem. Não vou adiantar agora o tema, ok? Mas eu adianto só que realmente ele vai fazer diferença na tua vida. A Bíblia nos ensina, conforme está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10, a nós sermos fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas. Deus ideou o plano de dízimos e de ofertas com o propósito de que o Evangelho fosse levado principalmente para os lugares onde as pessoas não conhecem. Então, é sábio não pegar aquilo que vem para o caixa da igreja e investir e fazer um templo muito caro. Não. O que é sábio é você pega esse recurso, administra ele para você levar a mensagem o mais longe possível, né? Para o maior número de pessoas e países possível. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final tem 9 anos de existência. E nós temos um foco no evangelismo mundial, sem preferência de nacionalidade, cor, status, posição social. E assim, nesses 9 anos de existência que estão se completando agora no início de dezembro, nós já chegamos em 25 países e contando. Aliás, 26. Esqueci, tem mais um onde tem já uma irmã que está trabalhando também em nome de Jesus. O ministério já está em muitos países na África, em alguns países na Europa e também em vários países nas Américas, tanto América do Sul quanto América do Norte. Ainda há muito por fazer. Há muitos países na Ásia, há países na Oceania, já estamos no Oriente Médio, mas temos que continuar avançando. Por isso, são necessários os meios. Este ministério tem usado os dízimos e ofertas que chegam até o Caixa Global para poder custear salários, viagens, despesas de obreiros voluntários ou obreiros de tempo integral, pastores. Também para a impressão de materiais, folhetos, para a condução de projetos de evangelismo internacionais. Nós temos em andamento o projeto de evangelismo do Atlântico, onde vários países já têm sido atingidos. Aqui eu tenho nas minhas mãos um conjunto de diferentes títulos de folhetos que podem ser solicitados pelas pessoas que querem fazer evangelismo. Tudo que nós pedimos é que você não guarde o folheto em casa. O folheto é para ser distribuído. Fica com um exemplar para você, mas os demais compartilhe. Quem solicitar vai pagar só o frete se não puder vir buscar aqui na igreja sede. O nosso WhatsApp para contato é fora do Brasil 55, no país 41 99509 8425. Além disso, nós estamos na etapa 12 da construção da igreja sede. Estamos finalizando a obra já, graças ao Senhor Deus. E temos de fazer o, por assim dizer, arremate. Temos de pintar, fazer uma limpeza, o ajardinamento na parte de fora. E aí sim, alguns móveis para dentro. O templo ainda não tem nenhum móvel, nem cadeira, nem nada. Mas nós cremos que até aqui o Senhor nos ajudou e há de continuar nos auxiliando para finalizarmos esta obra. Nós dissemos há pouco que são necessários ainda alguns recursos para conseguirmos finalizar,
principalmente para cumprir com as exigências. Nós vamos sofrer agora, ou receber a inspeção, tanto de um órgão quanto de outro, alguns órgãos que fazem essas inspeções, e esperamos que tudo corra bem. Os recursos são necessários, portanto. Há vários projetos em andamento. Aquele que é dizimista e ofertante já há algum tempo e deseja saber qual é a aplicação dos dízimos e ofertas, pode solicitar o relatório mensal de aplicação dos dízimos e ofertas. Nós temos o relatório financeiro e este relatório é entregue não para curiosos, mas para aqueles que efetivamente são dizimistas e ofertantes e pedem. Para isso é necessário apresentar os 3 últimos comprovantes e aí o relatório é entregue. Não há nenhuma outra exigência que se faz, até hoje não se viu ser necessário. No futuro, o futuro a Deus pertence, a gente vê como as coisas são e aí vamos ajustando a administração. Posto isso, meus queridos irmãos, nós vamos nos colocar em pé e vamos estar louvando com um hino do inário do ministério, é o número 104. Lembrando que este inário ele está disponível também na sua versão eletrônica, em PDF, para quem quiser, para receber pelo WhatsApp, pelo e-mail. Inclusive, vou passar o e-mail agora, tome nota, é contato@advertenciafinal.com.br. Um outro trabalho que nós fazemos também com os dízimos e ofertas é viabilizar a tradução e a diagramação de livros, guias de estudo bíblico e folhetos. Nós temos materiais em vários idiomas. Então, se você estiver em outro país ou conhecer pessoas de outra nacionalidade, entre em contato e solicite. Nós disponibilizamos para você o material que nós tivermos em outros idiomas para que você compartilhe. A ideia é que a mensagem vá, ganhe o mundo. Portanto, faça a sua parte, aproveite aquilo que o Ministério já fez e vamos avançando. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Enquanto nós estivermos louvando, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. A vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor tem sido bom para com o teu povo. O Senhor tem nos dado o que comer e o que vestir, e por isso nós temos motivo para agradecer ao Senhor. Pedimos a Deus que de maneira especial opere por aqueles que estão com dificuldade de encontrar o seu alimento cotidiano. Nós temos nossos irmãos venezuelanos, nossos irmãos argentinos, nossos irmãos africanos, tanto, Senhor, que sofrem com a sombra, o fantasma da fome. Que o Senhor possa operar, a Deus. E abençoe também este ministério, para que no que estiver no nosso alcance, possamos minorar o sofrimento destas pessoas. Pedimos a Deus também que derrames o teu Espírito sobre toda a igreja. Abençoe e prospere as iniciativas de cada um. Há muito por ser feito, mas com meios mais pode ser realizado. Que o Senhor venha abençoar, a Deus, todos os projetos. Abrir as portas para quem precisa do emprego, da renda, da venda, do lucro, de resolver os problemas. E assim, ó Deus, que o teu povo seja abundantemente suprido e tenha o coração dilatado para poder abençoar aqueles que estão precisando, principalmente da mensagem. Pedimos a Deus que venhas falar conosco neste momento. Da minha parte, que não seja eu, mas que o Senhor Jesus venha falar com liberdade, por meu intermédio, para que a tua verdade alcance os corações e seja esclarecida para aqueles que precisam de entendimento. Abençoe toda a congregação, a que aqui se encontra, e a virtual que nos acompanha em qualquer lugar da terra. Abra a mente e os corações a Deus. E que, como resultado desta mensagem, hajam muitos que não apenas sejam ouvintes, mas também praticantes da palavra. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ficamos de anunciar o título da mensagem somente agora. E o título da mensagem é Explicando a Nova Aliança. Explicando a Nova Aliança. Nem todas as Bíblias trazem esta palavra, aliança. Algumas trazem concerto ou pacto. Porém, a palavra aliança ela é mais popular, pelo menos aqui no Brasil, entre muitas igrejas. Razão pela qual nós adotamos esta palavra, porque ela vai falar com uma maior quantidade de pessoas. Explicando a nova aliança. O que é isso? Eu convido os irmãos para abrirem as Bíblias em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. E enquanto os irmãos abrem, eu queria só fazer um lembrete aqui, uma nota, para quem está nos assistindo pelo vídeo, de que nós possuímos canais em outros idiomas também. Quando você entra no canal TV Advertência Final dentro do YouTube, você vai ver ou na lateral ou no menu superior alguns canais sugeridos. E ali você vai encontrar um canal em inglês, Fourth Angel Ultimate Warning. Se você clicar ali, há mensagens em inglês. Se quiser compartilhar com pessoas que são falantes deste idioma, então compartilhe. Também temos um outro canal em espanhol,
O nome é La Advertência Final. E nós temos várias mensagens que estão ali também neste idioma. Então compartilhe com as pessoas. Nós temos muitas pessoas de fala hispana que estão chegando ao nosso país. E aí começa a haver um intercâmbio maior entre brasileiros e hispanos. Portanto, vamos divulgar, né? O canal é La Advertência Final. Então, irmãos, agora vamos sim ler o texto de Hebreus capítulo 8. Onde o apóstolo Paulo está falando da obra de Jesus após a sua ressurreição. Nós sabemos a história. Depois de Jesus render a vida por nós na cruz do Calvário, ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder do Pai. Passou cerca de 40 dias na terra, conversando com os discípulos e dando as últimas instruções. E então ascendeu ao céu. Ele foi para o céu para lá permanecer até o momento da sua segunda vinda. Em Hebreus capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Paro por aqui. Ele começa dizendo que a suma, ou seja, o resumo do que ele vinha dizendo em todo o livro de Hebreus, até este capítulo 8, era: nós temos um sumo sacerdote, nós temos um intercessor, nós temos um mediador, alguém que fica entre nós e Deus. E este é o Senhor Jesus Cristo. Ele está assentado nos céus à destra, ou seja, à direita do trono da majestade, ao lado de Deus. E ali ele faz um trabalho. Qual é o trabalho que ele faz? No versículo 2 é dito que ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Para nós, a primeira leitura, isso pode não representar muita coisa, mas para o judeu isto representava. Por quê? Porque o judeu cresceu vendo o templo. Qual era a igreja que o judeu conhecia? A igreja que o judeu conhecia era chamada de templo ou santuário. Entonces, hermanas, resumiendo lo que hemos dicho acá, es que el apóstol Pablo estaba explicando en la carta a los Hebreos el tema de que Cristo es sumo sacerdote en el santuario, no el santuario de la tierra, sino que el santuario del cielo, el verdadero. Por esto Pablo ha dicho, la suma de lo que hemos dicho es que tenemos un sumo sacerdote y el cual es ministro del verdadero santuario que Dios ha hecho y no el hombre, que el Señor ha fundado. Entonces, todo esto hacía sentido para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos crecieron viendo el santuario. Era a igreja de ellos, verdade? Então, o santuário era a igreja dos judeus. Ele tinha dois compartimentos, compartimento santo e o compartimento santíssimo.
Opa, inverti aqui, perdão. É o inverso. Vamos lá. O santo era o maior. E aqui era o santo dos santos ou santíssimo. Aqui, tá? Então, assim como na terra havia este santuário, o santuário dado por Moisés para o povo hebreu, lá no céu também havia um santuário. O santuário fundado pelo próprio Senhor. Quem fundou o santuário no céu? Ora, Deus e o Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, então ele diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. De forma muito resumida, o sumo sacerdote ou o sacerdote do santuário hebreu, ele era aquele quem oferecia sacrifícios. Então, por exemplo, alguém pecou, o que ele deveria fazer? Ele deveria trazer um cordeirinho ou um outro animal sem defeito, chegar até o altar, e ali no altar o sacerdote ia explicar para ele o significado daquele sacrifício. Então o sacerdote era o pastor da época, era o ministro da época. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 2, no versículo 10, convido os irmãos para abrirem lá. Capítulo 2, versículo 7. Malaquias 2, 7. O seguinte: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, explicando cuál era el trabajo del sacerdote. Bueno, los hebreos lo conocían. Pasaba que cuando alguien cometía un pecado, entonces dirigíase hasta el altar del santuario y llegando allá, él ofrecía un animalito sin mancha, sin defecto. Y cuando iba a ofrecerlo, el sacerdote estaba acá y le explicaba el significado del sacrificio. Es decir, que el sacerdote era como el pastor, el ministro, que enseñaba el Evangelio. Pero el Evangelio era enseñado por medio de las formas, de las ceremonias del santuario. Por eso la Biblia dice acá en Malaquías 2:7 que los labios del sacerdote guardarán la ciencia y de su boca buscarán la ley. Porque él es el ángel del Señor de los ejércitos. É interessante esta palavra de Malaquias, onde diz que o sacerdote era o anjo do Senhor dos exércitos. Mais tarde, na época do Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse que os Gálatas receberam a ele, o pregador do Evangelho, como se ele fosse um anjo. Abram lá em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 14. No final do verso disse: antes me recebestes como um anjo de Deus. Dando a entender que o sacerdote na época hebreia tinha a mesma função, por assim dizer, do pastor na época do Novo Testamento. Então, solamente explicando que la misma función que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la tenía el pastor, el que predicaba el Evangelio. Los dos son llamados ángel. Então,
Quando a pessoa oferecia o sacrifício, o sacerdote o que fazia? Pegava uma parte daquele sacrifício, no caso o sangue do animal que morria, e levava o sangue até um lugar lá dentro do santuário. E ele oferecia este sangue. Nós podemos ver isso no Antigo Testamento. O livro que mais fala dos sacrifícios é o livro de Levítico. E nós temos um exemplo no capítulo 16, por exemplo. Levítico capítulo 16, versículos 11 e 14. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Versículo 14. E tomará do sangue do novilho e, com o seu dedo, espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Vamos explicar. Isso aqui não é tão compreensível a primeira leitura. Propiciatório era um lugar que ficava em cima da tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava aqui, no lugar santíssimo. E aqui via-se 2 anjos, cujas asas cobriam a arca. E aqui, se você olhasse de frente, você veria a arca aqui, né? Os anjos com as asas aqui. E esse espaço era onde fulgurava ou brilhava a glória de Deus. E isso era chamado o Shekinah. Era exatamente esse espaço aqui onde a glória de Deus se manifestava, que era chamado de propiciatório. Então, o que o sacerdote fazia era pegava o sangue e oferecia esse sangue a Deus, por assim dizer, apresentando ele aqui. O significado é, ora, esta glória representava a posição onde fica o trono de Deus lá no santuário. O sangue trazido representava o sacrifício que ia ser apresentado a Deus para o perdão dos nossos pecados. Explicando un poco, ahora en español, la Biblia lo que está diciendo es que el sacerdote tomaba de la sangre del animalito que era sacrificado y la llevaba para dentro del santuario y la presentaba justamente en este lugar que la Biblia llama propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Consistía en el espacio desde arriba de la Arca de la Alianza, desde la tapa, entre la tapa y las alas de los ángeles, que eran los cubridores o que representaban los cubridores de la gloria de Dios que quedan allá en el cielo, ¿cierto? Bueno, ese espacio acá se llamaba propiciatorio. Entonces acá, para acá era esparcido la sangre del animalito. En este sentido es que el apóstol Pablo dijo que el sacerdote tenía de tener algo para ofrecer. ¿Qué era lo que él ofrecía? La sangre, ¿cierto? Entonces, y esta sangre representaba la sangre del Señor Jesucristo, es decir, la vida del Señor Jesucristo, el sacrificio de Él por los pecados. De lo
Tem áudio? Som? Então, este sangue que o sacerdote oferecia no santuário hebreu, ele representava o sacrifício verdadeiro que um dia seria feito pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, quando ele sobe lá para o céu, o que ele apresenta? Ele apresenta os méritos do seu sacrifício já consumado na cruz do Calvário. E aí o apóstolo Paulo vai tentar explicar para o judeu que Jesus, aquele que esteve ali, que morreu naquela cruz, era quem estava no céu intercedendo por nós. No versículo 4 ele diz: ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O que o apóstolo Paulo está explicando é: ora, Jesus, ele é sacerdote sim, mas não sacerdote segundo o judeu entendia. O judeu estava esperando que alguém da tribo de Levi, conforme Moisés tinha prescrito, fosse sacerdote, e ele fosse sacerdote no santuário da terra, e ele esperava que o Messias que viesse, ele se tornasse o rei aqui na terra, e ele estabelecesse Israel como a grande metrópole, ou a grande nação dominante no mundo, e Jerusalém como a capital do mundo. E não era nada disso. Jesus foi para o santuário do céu, ministrar lá, apresentar os méritos do seu sacrifício em nosso favor. Moisés o que fez foi só uma cópia do santuário do céu. E os serviços do santuário da terra eram uma figura, uma profecia daquilo que Cristo faria no céu. Explicando um pouco em espanhol, lo que Pablo está diciendo acá es que así como los sacerdotes de antaño, los sacerdotes hebreos, ministraban en Jerusalén, también Cristo, cuando fuera al cielo, iba a ministrar en favor de la humanidad. Cristo no iba a ministrar en el santuario de Jerusalén. Y Pablo estaba tratando de explicar esto a los judíos, porque ellos lo que pensaban. Ellos primeramente no habían aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Entonces no veían que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, ni tampoco creían que Él había resucitado y estaba en el cielo. Entonces Pablo estaba explicando, hablando, no, mira, Él no es un sacerdote como ustedes lo conocen acá. Estos que estaban acá solamente ministraban como si fuera una figura. Era como si cada administración del sacerdote acá en la tierra fuera una profecía de aquello que Cristo haría verdaderamente en el santuario del cielo. ¿Comprenden? ¿Está claro? Bueno, vamos a avanzar. Entonces después la Biblia dice que Cristo, verso 6, Cristo alcanzó ministerio tanto más excelente cuanto es mediador de un mejor pacto o de una mejor alianza o de un mejor concierto que está confirmado en mejores promesas. Porque si aquel primero fuera irreprensible, jamás se habría buscado lugar para el segundo. Este é o ponto focal da mensagem, versos 6 e 7. Se Jesus ele efetivamente alcançou um ministério mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Aí ele diz, porque se o primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar
para o segundo. Vamos explorar isso aqui com um pouquinho de detalhes, tá? São dois concertos. E vou escrever aqui como Antiga Aliança e Nova Aliança. A Nova Aliança, ela é chamada de melhor concerto e ela é confirmada em melhores promessas. E acrescentando, ele coloca de que... Opa, eu inverti aqui, perdão. É só trocar os nomes aqui para não ter que reescrever tudo. A Nova Aliança está... ou ela é um melhor concerto, baseado em melhores promessas. E a antiga, a respeito dela, Paulo fala outra coisa. Ele diz que ela não era irrepreensível. Porque ele fala, se ela fosse irrepreensível, então não seria necessário buscar uma segunda. E aqui é que reside a razão de muita confusão. Agora, vamos tentar entender isso aqui. Tem muitos que entendem assim, tá vendo? A antiga aliança, então, é como se fosse uma aliança defeituosa. É uma aliança que não serve, não prestava. Então, não vai valer. O que vale é a nova aliança, e a aliança nova é diferente da primeira. É o que muitos entendem. Mas a realidade é outra, não é assim. No versículo 8, ou melhor, antes de ler o 8, quero só buscar um detalhe aqui. Vou ter que ler o 8, vamos lá. 8 e 9. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então eu queria primeiro só pontuar algumas coisas que nós lemos aqui. Deus fala que esse primeiro concerto, essa antiga aliança, era o meu concerto, a minha aliança. Quer dizer que a antiga aliança era uma aliança de Deus. Deus faz algo errado? Não. Algo repreensível? Algo que precisa mudar? Não. Então, por que ele falou que o primeiro concerto não era irrepreensível? A resposta está no próprio verso que nós lemos. Diz assim, eles não permaneceram naquele meu concerto. Qual foi o problema? Não. Os homens, vamos colocar assim, não permaneceram no concerto.
era somente nesse sentido em que o conserto era repreensível, por assim dizer. Não era irrepreensível. Os homens não permaneceram no conserto. E aí então, Deus propõe a nova aliança. Mas a nova aliança é porque Deus errou na primeira? Não. Deus não errou. Estava tudo certo. O conserto era dele. O problema é que os homens não permaneceram. Então ele tem que reapresentar e para os homens vai parecer como novo. Por isso ele coloca nova. Mas o que é a nova aliança? Bom, antes de falar da nova, eu queria só fazer uma nota aqui na antiga. A antiga aliança é com base no quê? Aparentemente, pelo menos, né? O que ele apresentou na antiga aliança? Abram lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Vamos começar do 12, tá? Diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, quando ele fala da antiga aliança, qual era a antiga aliança? Segundo o que a gente viu ali? 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são defeituosos? Não são. Entonces, explicando en español, la Biblia dice que la nueva alianza era un mejor concierto, un mejor pacto basado en mejores promesas. Y que también la antigua alianza no era irreprensible. ¿En qué sentido la antigua alianza no era irreprensible? De acuerdo a lo que leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 9, ella solamente no era irreprensible porque los que la escucharon no permanecieron en ella. Porque el Señor dijo en el verso 9 de Hebreos 8, como no permanecieron en aquel mi concierto, aquel mi pacto, yo para ellos también no atenté. No les di atención. Entonces, acá está. La falta no estaba con Dios. Dios era perfecto, como siempre fue. Pero acá el problema estaba con los hombres. Los hombres no permanecieron en el pacto. ¿Y cuál era el pacto? ¿Cuál era la antigua alianza? De acuerdo a lo que leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, entonces la antigua alianza eran los 10 mandamientos. ¿Y los 10 mandamientos son defectuosos? ¿Tienen defectos? No hay falta en los 10 mandamientos. Entonces, la alianza era una alianza de Dios. Dios, con respecto a ella, en Hebreos 8, versículo 9, dice, mi pacto. Un pacto de Él, hecho por Él, dado por Él. Entonces, ¿por qué vino una nueva alianza? Porque los hombres no permanecieron en la primera. Es decir, desobedecieron los 10 mandamientos. Se rebelaron en contra de Dios. Entonces Dios tuvo que hacer lo que? Presentar nuevamente la misma cosa. Pero en esta nueva presentación, presentó la alianza con este título, Nueva Alianza. ¿Hace sentido? Le explico de acuerdo al matrimonio, que queda más fácil, ¿no? Entonces, los dos estaban unidos, el marido y la esposa, el esposo y la esposa. Bueno, hubo una traición. Uno salió de casa. Y pasa un tiempo, después vuelven a entenderse y están nuevamente juntos. Y ahora lo que tiene que hacer,
una nueva alianza, ¿verdad? Pero la alianza es por naturaleza distinta de la primera. No, es un matrimonio igual. Sigue siendo un matrimonio, pero es una nueva alianza, ¿verdad? Ahora lo que pasa es que la gente se confunde. Cuando habla en el sentido espiritual, en Hebreos, la gente piensa, no, porque ahora es nueva alianza, entonces tiene que ser otra cosa. No puede más ser los 10 mandamientos, tiene que ser otra cosa. Los mandamientos ya cayeron en la cruz, ¿verdad? Entonces ahora sería entonces la alianza de la desobediencia, por ejemplo. No puede ser. No puede ser. La alianza es siempre la misma. Así como el matrimonio, cuando se vuelve a consolidar, a construir, sigue siendo el mismo de antaño. Verdad que con algunos problemas, ¿no? Si uno considera por la parte humana, pero en el senso de lo que significa el matrimonio sigue siendo el mismo, una unión entre hombre y mujer. Entonces, para nós aqui, o problema, muita gente se confunde neste ponto, tá? A antiga aliança foi com base nos 10 mandamentos. Deus propôs os mandamentos, os homens se propuseram a obedecê-los, e então foi feito o sacrifício para que todos entendessem que a obediência só seria possível pelo sangue de Jesus. Acontece que Deus fala, os homens não permaneceram no meu concerto. O que eles fizeram? Eles desobedeceram e se rebelaram contra Deus. E aí o que Deus teve que fazer? Teve que reapresentar a aliança. Uma forma mais fácil de entender isso, que eu até adiantei para os irmãos, é mediante a figura do casamento. Porque nós vemos o símbolo da aliança muito ligado ao casamento, né? Havia um casamento. Era um casamento estável entre homem e mulher. Então houve traição e seguiu-se a separação. Um saiu de casa. Passa um tempo, os dois voltam a se entender e aí novamente se unem. Agora, deixou de ser um casamento? Porque é uma segunda união? Por natureza deixou de ser? Não, a natureza da união continuou sendo a mesma. Uma união entre homem e mulher. É a mesma coisa aqui. E detalhe, o reatar do casamento, ele volta sobre os mesmos votos de fidelidade. Correto? Não tem como você falar, não, nós éramos casados, nós nos separamos, e agora que nós voltamos, a gente volta, mas numa outra condição. Não precisa de fidelidade mais. Faz sentido? Né? Quem voltaria nessas condições? Né? Ninguém queria voltar numa condição dessa, correto? Então, quando você tem o retorno do casamento, é em cima do mesmo voto de fidelidade que se fez lá atrás. A mesma coisa com respeito a Deus. A primeira aliança foi feita com base nos 10 mandamentos. Então, o homem traiu a Deus. O homem se rebelou contra Deus. E agora Deus vai reatar a aliança. E é por isso que ele chama de nova aliança. Só para ver que é um voltar ao que era antigamente. Um novo começo. Uma nova aliança. Mas a aliança ela tem base no quê? No mesmo fundamento que existia anteriormente. Certo? A aliança entre o homem e Deus só pode existir com base na obediência. A aliança na desobediência seria o equivalente a um casamento fundado na infidelidade. Faz sentido? Não faz sentido, correto? Então, nós temos aqui uma nova aliança que é fundada da mesma forma que a primeira. Vamos ver a prova disso? Hebreus 8, versículo 10. Falando da segunda aliança, da nova aliança. Hebreus 8, verso 10. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
Não é só isso, tá? Ele continua até o verso 12, mas eu vou parar aqui primeiro, só para nós notarmos uma coisa. No conceito que ele faria na nova aliança, o que ele diz? Eu colocarei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração. Ele volta a apresentar o quê? De novo os 10 mandamentos. Mudou alguma coisa? Nada. Por que não mudou? Porque a falha não estava em Deus, e é Deus quem propôs tanto a primeira quanto a segunda aliança. E só foi necessário Deus propor a segunda aliança porque o homem foi infiel. Agora, vamos entender essas duas questões aqui. Melhor conserto e melhores promessas. Porque elas vão nos dar uma chave, vão abrir para nós um horizonte maravilhoso. Eu falei para vocês que li apenas uma parte da nova aliança, que é a do verso 10, mas ela segue até o versículo 12, e nós vamos ler. Seguindo com a nova aliança, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Quando ele fala da nova aliança, ele não fala só da regra sobre a qual ela é fundada. Tem que ser fiel a isso aqui. Não, ele não diz só isso. Ele fala que a lei estará escrita dentro de nós, mas também todos nós conheceremos ao Senhor. E por que nós o conheceremos? Verso 12. Porque ele será misericordioso para com as nossas iniquidades e não vai se lembrar dos nossos pecados. Ou seja, porque nós o veremos como Deus que perdoa os pecados. Nós veremos o amor de Deus. Deus na sua misericórdia, Deus no seu amor. Deus nos perdoou. E agora eu quero encaixar algumas coisas aqui. Por que ele fala que a nova aliança é o melhor concerto? Por que ele é um concerto melhor do que a antiga aliança? A resposta tem que estar no próprio texto. No versículo 10, depois de falar que escreveria as leis em nossos corações, ele diz, eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E depois ele acrescenta, todos me conhecerão. Está no versículo 11. Todos me conhecerão. Ela é melhor porque ela permite que nós conheçamos a Deus. Qual foi a diferença entre a primeira aliança e a segunda, quando foram estabelecidas? A diferença é que a antiga aliança, quando foi estabelecida, ela foi feita antes de Jesus vir e se sacrificar por nós. Jesus não tinha morrido por nós. Tudo que as pessoas viam com seus olhos era o animal sendo sacrificado, o sangue do animal. Mas, quando é proposta a nova aliança, Jesus na Santa Ceia ergueu o cálice e falou, esta é a nova aliança no meu sangue. Abram lá em Mateus, capítulo 26. Exactamente, la sangre de Cristo. Mateus 26. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que se viu na nova aliança?
Na nova aliança nós vimos Cristo morrendo na cruz do Calvário. Na nova aliança nós vimos Cristo nos amando. Nós vimos Deus nos amando. Nós conhecemos a Deus. A Bíblia diz que na nova aliança todos conheceriam a Deus, desde o maior até o menor. E o que é Deus? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Então, a nova aliança é um melhor conceito, porque nele nós vemos o amor de Deus. Explicando em espanhol, ¿por qué la nueva alianza es mejor que la antigua alianza? El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. ¿Por qué la Biblia dice que Él es mejor? En Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11, he dicho que en el nuevo pacto, versículo 11, todos conocerían al Señor, desde el menor hasta el mayor. Todos lo conocerían, pero lo conocerían ¿cómo? En Mateo capítulo 26, lo hemos leído ahora hace poco, hace rato. Mateo 26, versículo 28. No, 27. Jesús, cuando tomó el cáliz, dio gracias y dijo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Es decir, en el nuevo pacto la gente ve Cristo muriendo por sí o por sus pecados. Nosotros vemos el amor de Cristo, nosotros vemos el amor de Dios sacrificando a su Hijo por nosotros. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Y si Dios es amor y si reveló a nosotros, entonces nosotros comenzamos a conocerlo cuando miramos la cruz, ¿verdad? En este sentido es que la Biblia dice que en el nuevo pacto, desde el menor hasta el mayor, todos conocerían a Dios. Esta es la distinción entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el Señor descendió en el Sinaí, en el monte, y allá dio los 10 mandamientos. La gente escuchó los trobones, los truenos, es decir, el monte temblaba, el fuego, el humo que estaban allá, el poder de Dios siendo manifiesto, pero la gente no vio toda la demostración del amor de Dios. Esta fue dada solamente en el tiempo de la nueva alianza. Cuando Jesús estaba en la Santa Cena, como hemos leído, Él dijo, el jugo de uva, que se llama el vino de la Biblia, dijo, este es mi sangre, que será derramada por muchos, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto es mejor que el primero pacto, porque en él miramos el amor de Dios. Antes uno lo podría mirar, obviamente, pero por fe, ¿verdad? Cuando veía la sangre del animalito, creía que Dios enviaría a su Hijo, pero después todo estaba claro ya, ¿no? El Hijo había venido, era ya muerto, y Dios ya había demostrado su amor por nosotros. No había duda. En este senso, por lo tanto, la nueva alianza es un mejor pacto. Vamos a continuar. Hebreus capítulo 8, ainda. Nós vamos ver por que é dito que a nova aliança está fundada em melhores promessas. Quando fala estar fundada, é um fundamento, né? Você pensa no fundamento da casa, por exemplo, tem que cavar, tem que fazer um fundamento de pedra ou de concreto para, a partir daí, construir. Então,
Então, o fundamento são melhores promessas. Que promessas são essas? Deus disse que conheceríamos a Ele, porque Ele nos perdoaria, e aí Ele escreveria suas leis nos nossos corações. Há algumas promessas embutidas aqui. O conceito ele é confirmado pelo cumprimento dessas promessas. Veja que alguém pode dizer, tá, mas não seria possível as promessas terem sido cumpridas no tempo da primeira aliança? Será que o poder de Deus na época da primeira aliança era menor do que aquele da época da segunda aliança? Não. Mas por que essas eram melhores promessas então? Uma razão é porque aqui Jesus já tinha vencido o diabo. Aqui nós temos certeza de que o perdão foi obtido. Aqui na antiga aliança, nós tínhamos de crer nisso por fé, mas de fato o sacrifício não tinha sido consumado, correto? E outro, é porque ele diz no versículo 12, serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei, mas está implícita a ideia de apagar os nossos pecados. E isso somente seria feito depois da morte de Jesus. Agora, o apagar dos pecados ocorre em duas etapas. A primeira etapa é dentro da minha vida. A segunda etapa é no santuário do céu. Tudo que eu faço fica registrado. Os anjos sabem, eles escrevem, está lá diante dos olhos de Deus. Mas, se eu permito que Deus opere na minha vida e os pecados são apagados da minha vida, mais tarde Deus vai apagar esses pecados lá no céu, por meio de Jesus. O segredo para andar nesse concerto está expresso nas palavras do concerto. Porque ele disse, tudo bem, eu escreverei minhas leis na mente e no coração dos crentes. Mas como que isso vai acontecer? Todos me conhecerão. Então a ideia é que nós precisamos buscar conhecer ao Senhor. E quando nós conhecemos ao Senhor, essas melhores promessas serão cumpridas nas nossas vidas. Como? Vamos explicar por 2 versos bíblicos. Primeiro, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Se eu continuar conhecendo o Senhor, quem é esse Senhor ali representado? Está com todas as maiúsculas. Né? É Deus o Pai. Só que ele não é representado pelo nome Deus aqui, mas sim pelo nome Jeová, que é traduzido por todas as maiúsculas, Senhor. E o nome de Deus está sobre o seu Filho. Em Êxodo capítulo 23, versículo 20, a Bíblia diz isso. Então, na prática, como conhecemos a Deus? Conhecendo a Jesus. Né? Estudando sobre Jesus, meditando, lendo a palavra, estudando sobre Ele. E na medida que nós o conhecemos, vamos receber a chuva. Explicando em espanhol. Porque la nueva alianza está fundada en mejores promesas. El fundamento es algo que se pone en el edificio, ¿verdad? Es la primera cosa que se pone. Primeramente se cava
y después se pone el fundamento, que puede ser de piedra o de otra cosa, ¿verdad? Bueno, y desde entonces empieza a edificar, a construir. Las mejores promesas son las que están en el texto de Hebreos 8, versículos 10 a 12. Una transparece en el versículo 12 porque dice que Dios será misericordioso para con las nuestras iniquidades y no se acordará de nuestros pecados. Llegará un tiempo en el cual Dios va a pagar el registro de los pecados de nuestra vida. Cuando nosotros cometemos un pecado acá en la tierra, pasa que los ángeles toman nota y esto es registrado en el cielo. Y Dios prometió apagar. ¿Cómo? En dos etapas. La primera etapa es apagar de nuestra vida. La segunda etapa es apagar del santuario, donde está el registro en la biblioteca del cielo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo esto sucede? Primeramente, el Señor dice, conoce al Señor. El secreto está allá, conocer al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia enseña esto por medio de otros versos. Uno de ellos recién hemos leído en portugués, está en Oseas 6, versículo 3, cuando dice, conozcamos y prosigamos en conocer al Señor. Acá Señor aparece con todas las letras mayúsculas. Es decir, esta es la traducción del término hebreo que significa Jehová. Jehová es el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 34, versos 4 y 5, Dios presentó su nombre a Moisés. Fue cuando Moisés dijo que quería ver su gloria. Entonces Dios pasó delante de él y dijo, Jehová, Jehová, Dios misericordioso, piadoso, grande en misericordia, beneficencia y verdad, tardío en irarse, que al culpable no lo tiene por inocente. Entonces estaba explicando cómo Él es, su carácter, ¿verdad? Y en Éxodo capítulo 23, versículo 20, el Señor dice que su nombre está sobre su ángel, con la A mayúscula, es decir, su nombre está sobre su Hijo, sobre Jesús. Y hace sentido, ¿no? Porque el Hijo tiene el nombre del Padre. Entonces, si queremos conocer a Dios, si queremos conocer el carácter de Dios, tenemos de conocer a Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiando la palabra, conociendo más de la Biblia, sabiendo quién es Cristo, cuál es su naturaleza, qué hizo por nosotros, qué hace hoy aún. Es así que conocemos a Cristo, ¿verdad? Y cuando conocemos a Él, de acuerdo a los textos, mientras estudiamos, el Señor va a venir hasta nosotros como lluvia. ¿Y qué significa esta lluvia? Vamos a ver ahora en el libro de Joel. Então vamos a ver o que significa a chuva serôdia que vai cair sobre nós, no livro de Joel, capítulo 2. E já estamos finalizando. É o próximo livro. Joel, capítulo 2. Joel 2, 23. Joel 2, verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, quando ele fala de chuva, ele está falando do derramamento do seu Espírito. Espírito Santo. E é mencionado no verso 26 como sendo ensinador de justiça.
Entonces, ¿qué significa la lluvia? En Joel 2:23 dice: y vosotros, hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él vos dará enseñador de justicia y hará descender la lluvia, la temprana y la tardía en el primer mes. Después añade en el verso 28: y ha de ser que después derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Entonces, la lluvia está asociada al Espíritu Santo, que por su vez es un enseñador de justicia. E o que é justiça, irmãos? O que é justiça? Salmos 119, versículo 172. A minha língua celebra a tua lei, porque todos os teus mandamentos são justiça. Lo que es justicia, hermanos. Salmo 119, versículo 172. 119, verso 172. Dice: mi lengua celebre tu ley, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor nos da un enseñador de justicia, es decir, la Biblia, Dios va a enviar por medio de Cristo, va a enviar su Espíritu Santo, su Santo Espíritu, y por medio de Él nosotros seremos transformados, ¿verdad? Estudiamos sobre Cristo, buscamos saber conocerle más, y entonces mientras lo hacemos recibimos el Espíritu Santo y convertímonos más semejantes a Él. Y en este sentido los pecados van siendo borrados de nuestra vida, ¿verdad? Também, agora repetindo a ideia, na medida em que nós vamos conhecendo a Cristo, estudando mais sobre Ele, aprendendo dele, a sua natureza, a sua obra, o que Ele fez, faz e fará em nosso favor, então ocorre que é derramado o Espírito Santo sobre nós, e Ele é comparado a um ensinador de justiça. Ou seja, pelo Espírito de Deus, nós vamos ficando alinhados com a sua vontade. Nós vamos gostando de obedecer. Nós vamos mudando. O pecado vai sendo tirado das nossas vidas. Tem um provérbio que diga: diga-me com quem andas e te direi quem és. Não sei se há este provérbio achado também. Sim. Dime com quem andas, te direi quem és. Não? Então, se andamos com Cristo, seremos como Ele. Quem anda com Cristo é semejante a Ele. Só lembrando que essa aliança é uma profecia, não é? Ok. Então, lembrando-se que a aliança é uma profecia. Sim, nesse sentido também. A nova aliança são promessas. Por quê? Mas ela é baseada nos mandamentos, como é que vão ser promessas? Se vocês observarem, eu deixo para a tarefa de casa, tá? Êxodo capítulo 20, versículos 3 até 17. Leiam. Os mandamentos, eles todos são nos dados no tempo futuro. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti. Isso quer dizer, Deus está mostrando que eu vou ser. Né? Tu não terás outros deuses. Tu não farás imagem de escultura. Tu não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Todos os mandamentos, vistos da forma correta, à luz do novo concerto, são promessas do que eu vou ser, do que Deus vai fazer na minha vida. Trayéndolo para espanhol, en el nuevo pacto, los 10 mandamientos son vistos como promesas. Acuérdense que habíamos visto que el nuevo pacto es fundado en mejores promesas, ¿verdad? Y parte de estas promesas son los propios mandamientos, porque todos ellos nos han dado, son escritos en tiempo verbal futuro. Por ejemplo, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Entonces tendrás, tiempo futuro. Después, no harás. Dios está
mostrando lo que yo seré con su poder, con su ayuda, ¿verdad? Con la ayuda de Cristo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y así por delante. Les doy como una tarea para casa leer los mandamientos, ¿no? Que están en Éxodo capítulo 20, versículos del 3 hasta el 17. Todos ellos están en el tiempo futuro, es decir, en el nuevo pacto son vistos como promesas de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, de lo que nosotros vamos a hacer. Irmãos, ficou claro o tema? Sim, essa profecia que estava falando que foi dito em Jeremias, as mesmas palavras que foi escrito em Hebreus. Ah, sim, em Jeremias 31 também aparece, né, na verdade, o texto de Hebreus repete o texto de Jeremias, né? Paulo empresta o texto de Jeremias para apresentar aos hebreus aqui. E é uma promessa do que Deus faria. Deus teria um povo que andaria em harmonia com os mandamentos. Isso sim, ¿no? Entonces, hermanos, Dios prometió, como estamos hablando acá en el libro de Jeremías, ¿verdad que el texto de Hebreos que hemos estudiado hoy, Pablo lo sacó de Jeremías capítulo 31? Entonces, Dios está prometiendo que habrá un pueblo en los últimos días que guarda los mandamientos de Dios por la fe en Jesucristo, por caminar com Jesucristo. Assim é. Então, irmãos, Deus prometeu que no tempo do fim Ele teria um povo que guardaria os 10 mandamentos pela fé de Jesus. E o apelo de Deus é: quem gostaria de fazer parte deste povo? Amém. Em nome de Jesus, né? Vamos nos colocar então de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor, a tua disposição em perdoar todos os nossos pecados, pelo incomensurável, maravilhoso e infinito sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Pai que o Senhor nos leve a conhecer o teu Filho cada vez mais e por meio dele sermos transformados, levados a fazer a tua vontade. E assim, ó Deus, que o Senhor nos constitua, o seu povo na terra, que o ministério Quarto Anjo, advertência final, possa andar fiel a Ti até o fim, para que seja recebido pelo Senhor como igreja verdadeira, e que possam seus membros, nós, estarmos de braços abertos para receber o Senhor Jesus quando Ele vier pela segunda vez nas nuvens do céu. Amém. Que até lá cheguemos sem ver a morte, como está prometido. Amém. Dê-nos, Senhor, um bom restante de sábado, esteja com cada um do teu povo e continue nos ensinando, que conheçamos cada vez mais a Jesus, para que por Ele recebamos o Espírito Santo. Sejamos transformados e os pecados venham a ser apagados de nossas vidas. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queria estender o convite para você que nos assiste, primeiramente para fazer algo que está a teu alcance e é tão simples. Pegue o link desse vídeo, compartilhe com todos os teus contatos, no WhatsApp, no Facebook, bote na tua página, por e-mail, mande para todos que você conhece. Essa mensagem, ela pode salvar muitas almas. Quem sabe lá se é justamente por teu intermédio que uma pessoa vai estar no céu. Então faça o que você pode, está ao teu alcance. Não pense que é pouco. Toda contribuição, se é feita com amor a Jesus, ela é frutífera. Lembre das 2 moedinhas da pobre viúva, fizeram muito. Até hoje elas falam. Então vá com fé, faça, compartilhe esse material. E continue nos acompanhando e convidando pessoas para continuarem acompanhando o canal também. Nosso canal é youtube.com/TV Advertência Final. E você conhece mais da mensagem do Ministério, tem acesso a materiais também para distribuir pela internet, pelo site advertenciafinal.com.br.
Lá hoje você encontra materiais em português, mas em breve vai encontrar em outros idiomas também. Se você conhece pessoas que falam o inglês, busque no site ultimatewarning.com. Lá também você vai encontrar muitos materiais em inglês, temos livros, folhetos, estudos bíblicos disponibilizados para que o mundo de fala inglesa possa conhecer a palavra. Divulgue, faça o que você pode, aproveite o tempo que ainda temos de liberdade para pregar a palavra do Senhor. Vamos nos colocar aqui a igreja sede em pé. Nós vamos invocar a bênção do Senhor sobre todos, também sobre você que nos assiste. Se quiser recebê-la, fecha os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. E lembre de compartilhar esse vídeo com quem fala espanhol e você conhece, tá? Busca no canal e também divulga para ele o canal em espanhol. Busca no YouTube, La Advertência Final. Deus te abençoe e até a próxima.